Planejar e executar um roteiro de visitas eficiente pode ser um grande diferencial para você se destacar como representante. No episódio de hoje, vamos falar sobre o que fazer e o que não fazer na hora da visita presencial e também como você pode economizar dinheiro e trazer resultados significativos com um roteiro de visitas bem feito. Começa agora o Mercoscast, o programa e podcast quinzenal para gestores e representantes comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o sistema de vendas e e-commerce B2B mais prático e completo do mercado. Mercoscast. Olá, estamos de volta em mais um Mercoscast. Eu sou a Diana, gerente de negócios na Mercos, e hoje a gente vai ter uma conversa super prática que vai ajudar muitos representantes comerciais a planejar de uma forma mais funcional a sua rotina. Para me acompanhar no bate-papo de hoje, quero convidar o Thiago Armani, que é representante comercial, palestrante e vai compartilhar com a gente um pouco da sua experiência aí na estrada. Thiago, seja muito bem-vindo novamente ao Mercoscast. Muito obrigado, um bom dia a todos aí. Gente, é uma satisfação enorme estar com vocês e gostaria de dar um feedback legal quando a gente faz essas gravações com vocês, o pessoal assiste e entra em contato com a gente para pedir dica, viu? Isso que é o mais legal. E também nos acompanham aqui hoje Afonso Tonelli e Marcelo Caetano. Muito bem-vindos ao Mercoscast. Obrigado, Daiane. Obrigado, Thiago, por estar aqui de novo com a gente. Bastante tempo, saudades suas aí para compartilhar as suas experiências aí, muito bom. Boa, prazer estar aqui com vocês também. Vamos ouvir o Thiago aí, as novas histórias que ele tem para contar aí. Vamos bater um papo bem legal hoje aqui. E de novo com vocês, é sempre um prazer. Perfeito. Então, para a gente começar, Thiago, conta um pouquinho para a gente. Queria que você compartilhasse aí qual foi o maior erro que você já cometeu ao planejar um roteiro de visitas. Gente, vou compartilhar 3 situações, tá? Não vou compartilhar uma só, não. Primeira coisa, as empresas às vezes lançam um produto novo, né? Aí a gente sai com aquela gana toda, vamos vender, colocar o produto no mercado, fazer o produto rodar. Daí a gente dá aquela lidinha só meio padrãozinho por cima, né? Aí acaba não entrando mais tecnicamente em todo detalhe, aí chega no cliente e você passa carão, porque você não sabe todas as informações. Outra coisa que eu separei aqui, gente, é aquele negócio assim, bem no começo, né? Quando a gente começa lá no início, a gente não entende muito do mercado, não entende muito de visita, não entende muito de cliente. Aí a gente sai assim, não, hoje eu vou lá e vou visitar todo mundo, e você sai sem um roteiro, acaba gastando bastante gasolina. Teve dias de visitar cliente que foi assim, desesperador, de não vender nada e ainda perder dinheiro de gasolina. E outra coisa, e visitar cliente, que assim, às vezes eu programo minhas visitas 10 dias antes, né? E de sair de casa e visitar cliente que tinha acabado de faturar pedido, porque ele tinha pedido no WhatsApp, tinha colocado o pedido dele, nem me flagrei, nem me toquei, que ele já tinha acabado de pedir, chegou para ele, fui lá e bati carão na porta e falei, poxa vida, eu acabei de faturar para ele, eu vim aqui à toa e não vendi nada, né? Então são 3 situações assim que eu separei, que já aconteceram, e graças ao bom Deus hoje não acontece mais não, porque o planejamento tá certinho. Legal, o planejamento é muito, muito importante nesse momento, né? E esses imprevistos, eles podem acontecer, de fato, né? É muito comum. E eu queria que tu contasse um pouquinho mais, né? Quais mais imprevistos, né, mais comum que aconteceram aí no teu dia a dia e também como você lidou com eles da melhor forma. Olha, imprevistos do dia a dia. Primeira coisa é você se programar para sair fazer alguns clientes, né? Usualmente eu tenho tempo de atendimento, depois eu posso até falar um pouquinho mais sobre isso, que eu tenho o tempo que eu gasto no cliente, né? O que acontece? Às vezes as pessoas, elas vão para o cliente e vão lá falar de futebol, falar de novela, falar de um monte de coisa e não falam do principal, que é resolver a dor dele, apresentar o produto para ele, fazer a loja dele rodar. E, gente, de sair de casa assim com planejamento de atender lá 9 clientes num dia e eu consegui atender 3, porque você chega na loja, tem uns abençoados lá que fica 3, 4 horas com o cliente, ele acaba atrapalhando o cliente, acaba atrapalhando a gente e acaba atrapalhando o nosso roteiro. Também já aconteceu, gente, de marcar roteiro de viagem aí, sair, reservar hotel e não dá tempo de chegar, porque ficou travado para trás, porque se pegou algumas situações na estrada. Também de marcar treinamento, gente, meu Deus, isso tem que compartilhar. Pensa só, do treinamento, né? Você pega lá o seu data show, seu projetor, pega o computador e tudo mais, e já chegar em cliente e esquecer o data show em casa. E tá a 200 quilômetros de distância, né?
Aí, porque você planeja tudo, acaba esquecendo de carregar no carro. Às vezes vai sair de casa, o filho pede uma coisa, a mulher pede outra, vai fazer outra coisa e acaba esquecendo de colocar no carro. Aí você tem que se virar nos 30 na hora. Já cheguei a chegar em cidade, ir na casa do cliente, desmontar a televisão dele da parede, pegar um HDMI, montar lá meio na hora para poder fazer o negócio acontecer. Então já aconteceu isso também. Apesar de se planejar, às vezes sai fora do nosso planejamento algumas coisinhas assim. E quando fura o pneu do carro e você tá no meio do nada? Você não consegue falar com ninguém e bate o desespero. Você tá lá com o horário para chegar. Já aconteceu com você, Caetano? Já aconteceu contigo, Afonso? Pneu eu não tenho acontecido muitas vezes, não. Tá raro. Já aconteceu no passado bastante. Hoje em dia, Thiago, o que eu estou sofrendo bastante na estrada é com congestionamento, excesso de veículo, acidente, obra. Aqui na região que eu atuo, cara, entre norte do Paraná e Florianópolis, por exemplo, esse trajeto aí que dá mais ou menos uns 800 quilômetros, é absurdo que a gente tem ficado na rua, é surreal que a gente perde na estrada. Então, o meu planejamento de rota de visita, até entrando no assunto da pauta, é muito focado em horário. Então, o que eu tenho que fazer? Infelizmente, eu tenho que sair muito cedo e talvez viajar de noite um pouquinho, chegar no final do dia numa cidade, trocar. Antigamente eu fazia bate-volta Joinville e Florianópolis no mesmo dia, atender pontualmente um cliente que eu precisava fazer. Hoje eu não consigo fazer isso mais. É impossível fazer Joinville e Florianópolis num dia que leva geralmente 2 horas e meia, hoje está levando 4 horas. Então, a coisa do planejamento de rota de visita hoje, a gente tem que planejar muito. Esses imprevistos que estão acontecendo de trocar, essa do que o Thiago falou de reservar hotel e você não chegar, isso para mim tem sido comum, infelizmente. Eu tenho ficado na estrada bastante. A região nossa aqui, ela tá estagnada em estradas, né? Aqui Curitiba, Joinville, então, é brincadeira, todos os dias tem paradas, é complicado, é um trajeto de 110 quilômetros que você faria em 1 hora, 1h20, tem dias que você fica 4 horas para fazer 110 quilômetros, é surreal. Então o planejamento é fundamental, eu tenho diminuído, Thiago, a quantidade, Afonso, né, a minha equipe já muda um pouco, mas eu tenho diminuído a quantidade de confirmar clientes no mesmo dia. O que eu tenho feito? Eu tenho trabalhado com 2 clientes, um em cada período, né? As minhas reuniões são um pouco mais demoradas, porque envolve mais de um produto, mais de uma marca. Então, eu tenho procurado fazer isso. E tenho procurado chegar muito cedo e sair mais tarde para que o trajeto seja um pouco mais tranquilo. Mas é isso, sem planejamento não dá. A gente só tem que ir adaptando à situação local, por exemplo, né? Quando você viaja para regiões onde as estradas estão melhores, eu não estou tendo esse problema, não. Posso contar mais uma que eu lembrei agora da greve dos caminhoneiros? Putz, essa Claro, pode sim. Vou contar da greve dos caminhoneiros. Fiz todo o planejamento de viagem, de cidade tal, cliente tal, bonitinho, né? Até programação de gasolina, onde abastecer, o posto que eu gosto e tudo mais. Aí tava tendo a greve de caminhoneiro, né? Aí eu saí de casa cedo, fui fazer minha rota, beleza, atendi todo mundo e eu tinha que ir para Guaíra, né? Eu tava a 200 km de Guaíra. Olhei e falei, poxa, o posto que eu gosto de abastecer tá no meio do caminho, então vou lá. Peguei e me mandei, porque na cidade que eu tava não tinha combustível. Tô rodando lá, de repente chega lá, 30 km para acabar a gasolina. Eu tô a 15 do posto. Falei assim, falta 30 para acabar, tô a 15 do posto, vai dar tempo, vai dar bom, né? Cheguei no posto, não tinha combustível. Aí eu olhei para o caminhoneiro e falei, moço, eu tenho que seguir viagem, eu tenho que ir a Guaíra, eu não posso ficar aqui, eu não tenho onde dormir, não tenho nada. O que nós fizemos? Fomos tirar vamos tirar diesel do caminhão de um caminhoneiro lá. Nós lá tirando o diesel um pouquinho, me deu 5 litros de diesel. Com 5 litros cheguei aonde tinha que chegar. Resultado, não tinha gasolina na cidade. E para voltar embora? Aí tive que pegar no outro dia um abençoado, para pegar um abençoado, um taxista lá, que no Paraguai o carro são a diesel,
para pegar, contratar, passar para a fronteira do Paraguai, abastecer um tonelzinho, voltar para poder colocar gasolina na caminhonete e poder seguir viagem para casa. E olha, tava tudo planejado, mas não estava planejada a greve, né? Então, pessoal, a gente já percebeu que quando se trata de roteiro de visitas, tem que ter muito jogo de cintura, né? Os imprevistos acontecem e a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Mas nada melhor que o planejamento para conseguir se precaver dessas situações. E Caetano, por onde você acha que o representante deve começar a montar o seu roteiro de visita, né? Quais os indicadores aí que ele precisa considerar e quais os clientes que ele deve priorizar nesse momento? Você sabe que a régua de relacionamento com o cliente mudou muito nos últimos anos, né? Então esses imprevistos aí, eles acontecem cada vez mais. Eu sou igual a Afonso, moro aqui em Santa Catarina. É terrível aqui, estrada, tudo. Você demora mais na estrada do que no aeroporto, é uma coisa de louco. Então, assim, o que eu vejo é que a gente precisa usar de verdade a régua de relacionamento e todas as possibilidades de canais de comunicação com o cliente, porque o que a gente está falando aqui basicamente é o seguinte: a visita está cada vez mais cara, a estrada está cada vez mais complicada, o custo de atendimento ao cliente presencial ele está cada vez mais alto. Isso não quer dizer que a gente não tem que visitar o cliente, quer dizer que a gente tem que visitar com muito planejamento, com uma rotina muito estruturada para fazer essa visita. Você viu o Afonso falando de fazer 2 visitas por dia, então uma visita de um cara igual o Afonso custa muito, muito caro. Então essas 2 visitas têm que render muito, então ela tem que ser muito planejada. O que eu tenho percebido é essa mudança: menos visitas, visitas melhor planejadas, com uma qualidade maior, e usando todos os canais de comunicação com o cliente para conseguir extrair resultado. A visita continua sendo fundamental, mas ela precisa ser usada com moderação, né? E essa é a minha opinião, porque eu vejo que muitas vezes, e principalmente usada de maneira inteligente. Eu vejo muitas vezes o cliente, o representante comercial investindo muito tempo em cliente muito pequeno, sem potencial de crescimento, com visitação. E eu falo, cara, essa visita não vai se pagar. Ah, quer dizer que eu não tenho que ir? Tem que ir, mas tem que ir com uma frequência diferente de clientes médio e grande porte. Então, o que eu tenho visto é que os representantes têm começado a prestar uma atenção cada vez maior nessa qualificação das visitas, nesse planejamento da visita e direcionando visita para quem pode de verdade extrair resultado, né? Então, esse equilíbrio de novos canais de comunicação e da visitação, ela é cada vez mais importante, porque eu vejo que, enfim, está caro, a estrada está caro, o aeroporto está caro, o deslocamento está pesado e o cliente também só quer receber se a gente for lá para agregar valor para ele. Então, tem que ter muito planejamento na visita e eu vejo que os representantes estão entendendo cada vez mais esse processo. Mas a grande maioria ainda está na loucura, ainda está na estrada solto, sem planejamento, e isso vai custar o seu resultado. Eu até, cortando aqui, entrando no assunto do Caetano e no nosso assunto de roteiro de visita, eu queria aproveitar a experiência do Thiago e eu fazer analogias com 2 setores diferentes. Essa coisa do atendimento do cliente que o Caetano está falando, realmente eu estou, pelo menos comigo, estou identificando uma mudança nessas visitas. Eu acho que o cliente, eu tenho notado que os clientes, eles têm aceitado sim a visita, eles gostam da visita, prioritariamente, mas tem alguns clientes, ou a grande maioria, estão mudando o modus operandi de fechar o negócio. Ou seja, antigamente você saía para uma rota de visita e você falava, não, eu vou visitar fulano, ciclano, beltrano na semana e vou trazer X de pedido porque eu vou chegar lá e vou vender. O que tem acontecido conosco é que as visitas estão acontecendo, os negócios estão sendo conversados, a prospecção está sendo feita, apresentado propostas, mas os negócios não têm sido fechados de imediato. Os negócios ficam para serem fechados durante os próximos dias, a próxima semana, dentro do mês, ou talvez no mês seguinte. E isso tem sido quase que sistematicamente, principalmente os clientes maiores, né? Os clientes maiores falam, não, eu vou analisar a sua proposta, me dá alguns dias e eu te falo. E aí, é uma outra coisa que eu pergunto para o Thiago, se isso tem acontecido, e uma outra coisa é que ele passa a usar, em alguns casos, um outro canal para fechar o teu pedido, para negociar. Ele entra no seu B2B, ele fala com a sua base, ele liga para o seu gestor,
Isso eu tenho notado que virou quase que uma regra para alguns clientes. Não, pera lá, você trouxe minha proposta, gostei, beleza, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, mas me dá uns dias que eu vou falar. Então, comigo, com negócios um pouco maiores ou que envolvem mais empresas, tem acontecido. Como é que está isso no teu setor, Thiago? Isso tem acontecido? Eu estou notando uma troca de canal de venda na hora do fechamento ou um jeito de fechar diferente. Então, o meu mercado é um pouquinho diferente, né? O meu mercado é o varejão, o grande varejo, né? Tendo cliente pequeno, médio, micro, grande e tudo mais. Analisando o que você falou, o que eu percebo hoje, né? O que eu percebo? O cliente, ele está sem paciência para aquele representante chato, sem objetividade. Você pega o cara que, como eu falei no começo lá, você vai falar de outras coisas e não vai resolver o problema dele. Por quê? Ele tem outras coisas para fazer, ele tem conta para pagar, ele tem outro vendedor para atender, ele tem coisas para ver para a loja dele, ele tem a vida pessoal dele, ele não tem mais tempo para ficar perdendo com lorota, né? Esse é o primeiro ponto. Então, eu tenho percebido o seguinte, muito representante vai para a loja sem saber o que ele quer vender, sem olhar o que ele precisa vender. E o pior, ele chega na loja e ele não olha o que o cliente dele tem. O que eu digo assim? O que muda? Hoje, pessoal, quando a gente fala de roteiro de visita, as pessoas só pensam assim, não, é a cidade que eu vou visitar, o cliente que eu vou visitar. E roteiro de visita não é só mais isso, pelo menos no meu segmento, tá? O que é o roteiro de visita hoje que eu tenho analisado? É você chegar na loja também, olhar a gôndola, olhar balcão, conversar com o vendedor dele, ver o que falta, o que ele tem de sugestão, ir lá no depósito, dar uma olhada se tem material ou não. Quantas vezes eu cheguei na loja, gente, eu vou contar um caso semana passada. Cheguei numa loja, tinha 2 representantes esperando, um sendo atendido, aí tinha eu que tinha chego e chegou mais 2 depois. O que ele estava atendendo, o cliente olhou para ele e viu, eu não preciso de nada. E o cara ficou lá, tipo, sabe quando quer jogar papo fora? O cliente olhou para ele e viu, cara, eu não tenho tempo, eu tenho mais 3 aqui e tem mais 2 ali que acabou de chegar, viu? Você precisa ir, eu não preciso de nada, se eu precisar eu te ligo. Os outros 2 foram atendidos, mesma situação, não preciso de nada. Cara, eu já percebi que o cara estava com o saco cheio. Estava estressado já de tanta gente indo querer vender na loja dele, né? O que eu fiz nesse meio tempo onde as pessoas estavam lá? Os representantes estavam lá. Eu olhei as gôndolas. O que faltava e qual sugestão eu tinha de produto para ele. Cheguei pro vendedor dele no balconista. Falei, cara, o que está faltando na loja? Tá faltando isso, tá faltando aquilo. O que não tá vendendo? O que tá vendendo? Então, na hora que eu cheguei a conversar com ele, ele me olhou, juro pra você, gente, ele me olhou no meu olho e falou, Thiago, não precisa de nada. Eu falei, não, você precisa. Falei com fulano, tá faltando tal coisa. Olhei na tua prateleira ali, não tem nada. Não, tem no depósito. Não tem não, porque enquanto você estava aqui, eu fui lá no depósito, falar com o teu chefe encarregado de receber o produto e não tem nada. Esse item não tem nada. Então, assim, para alguém que ia sair sem pedido, eu saí com o pedido em mãos. Por quê? Porque eu fui no ponto-chave. Olhei quem vende, olhei a gôndola e fui no depósito quem recebe. Aí a gente fala assim, tem muito cliente hoje do fechamento de venda. Fechamento de venda com gestor, conforme o Caetano falou. Gente, muitas empresas acostumaram que quem vai dar um desconto melhor ou vai fazer uma negociação melhor é o gestor que vai estar junto na loja, entendeu? E infelizmente a gente tem que ensinar o cliente que não é isso. A gente não pode tentar deixar fechar a venda só quando o nosso gestor vai. Eu brinco assim, os meus clientes eles se frustram com a visita do meu gestor porque a gente não abre mais nada. Não é que eu não abro mais nada, a gente tem na mão a melhor negociação para ele, entendeu? O que a empresa pode fazer, a gente já faz na minha visita, na negociação que a gente entrega e depois a gente vai conversar sobre qualidade, sobre diferença e tudo mais. Mas o que eu percebo? Muitos clientes falam, depois eu vou ver, porque ele quer, como o Afonso falou, ligar para o gestor e falar, você consegue alguma coisinha a mais? E muita empresa abre isso depois, entendeu? Então isso acaba prejudicando o dia a dia, até o fluxo normal de negociações, né? E a gente percebe o seguinte também, muitos pedidos hoje você consegue fazer a venda pelo WhatsApp, vem muito pedido pelo WhatsApp. Mas e por que também não utilizar a rede social e não utilizar o WhatsApp para mandar produtos novos? Para mandar informações novas? Eu vejo assim, pessoal, o pessoal manda informação, muito diferente a representante, manda besteira para cliente o dia inteiro, manda negócio de futebol, manda negócio de política, manda coisa nada a ver, mas o mais importante, que é o que faz me rir, a grana lá, o dinheiro no bolso,
o cara não manda. Ele não manda uma novidade, ele não manda uma promoção, ele não faz uma postagem, não faz nada em relação ao que ele precisa vender, o que a empresa precisa, e o cliente fica naquela mesma coisa. E o que me preocupa com isso? Vamos lá. Você tem lá 15 produtos no seu portfólio, um exemplo. Você deixou de oferecer um deles, alguém que for na loja e tenha, vai vender no seu lugar, vai aumentar o mix dele. E a partir do momento que você deixa o teu concorrente entrar, é um produto a menos que você vende. E uma coisa também importante, tanto que o Marcelo quanto o Afonso comentaram, é sobre tempo de visita. Tem cliente, pessoal, que tu tem que ir toda semana. Tem cliente que é cada 15 dias. Tem cliente que é 30 dias. Tem cliente que é 60 dias. E como é que você vai saber isso? Se você olhar qual é o fluxo de pedido dele, qual é o fluxo de loja dele, qual é o fluxo de venda dele, entendeu? Você tem que fazer essa análise também. Você tem que sentar no escritório, em casa, onde você for, e olhar a média de venda do seu cliente. O que o seu cliente consome? Porque chegar na loja por chegar é só perder dinheiro. O Marcelo falou muito bem, tem clientes que você vai que ele não paga a sua despesa de viagem. Mas quando você soma no global, ele faz diferença no final do mês, principalmente pelo mix. Principalmente, às vezes, aquele produto que você ganha um pouco mais de comissão, está naquele cliente pequeno, que às vezes o grande não compra. Então, é isso que a gente tem que analisar quando vai num roteiro de visita. Não é só a cidade e o cliente, mas analisar o que fazer, o que oferecer, o que eu preciso vender esse mês, qual é o meu produto-alvo, né? Ainda também conversar com as pessoas da loja. Conforme eu falei lá, chegar com o vendedor, com o balconista, entender como é que está a situação do mercado, ir lá no depósito, olhar o depósito, como é que está. Gente, ontem passei uma situação assim, fui na loja, fiz todo o levantamento para o cliente, ele estava ocupado, chegou, comprou isso. Aí ele fez o pedido comigo e falou, tá faltando tal produto. Dele, não tá não. Eu falei, tá sim, vamos lá comigo, vou te mostrar. Fui lá no depósito com ele, mostrei, tá aqui, tá faltando. E no sistema dele estava furado. Mas se você é um representante ou vendedor que só olha estoque em sistema, me desculpa, tu tá perdendo venda, tu tá deixando teu concorrente vender. Porque a falta do teu produto vai fazer ele comprar de outros que passa na loja. Perfeito, né? A gente percebe que um roteiro de visitas, como o Thiago comentou, é bem mais, né, do que entender qual é o cliente, qual é a cidade que eu vou estar, né? A gente tem que ser estratégico, tem que entender um pouco sobre o que tem na loja, sobre o ciclo médio de compra daquele cliente, enfim, são vários fatores envolvidos, né? Pensando nisso, Marcelo e Afonso, no ponto de vista de vocês, quais os elementos são essenciais para a gente montar um roteiro de visita realmente funcional e com qualidade? O que a gente deve considerar nesse momento para montar esse roteiro de visitas eficiente? Olha, para mim, falando assim do planejamento de visita e do roteiro de visita, para mim a gente precisa, em primeiro lugar, definir uma curva ABC de clientes e um potencial de cliente, e isso para mim é super importante para definir frequência de visita. Então esse é o primeiro ponto. Cliente maior ou com mais potencial, porque às vezes não é um cliente que compra muito, mas que tem alto potencial, ele tem que ter uma frequência de visita maior. Antigamente era muito simples, você saía e fazia a rota, né? E a rota era meio passa por A, por B, por C e faz tudo na mesma frequência, que ainda é muito o que acontece no mercado. Então, a primeira coisa é definir potencial de cliente e frequência de visita por cliente que você quer estabelecer. E não esquecendo que eu já falei que não é só a frequência de visita, é frequência de contato. Frequência de contato e frequência de visita são coisas distintas. Então, a primeira coisa é você definir por curva ABC de clientes o que você efetivamente quer fazer. Segundo ponto que eu acho super importante é assim, inserir prospecção dentro de roteiro de visita. Eu vejo que prospecção muitas vezes está fora de roteiro de visita e ele tem que estar dentro de roteiro de visita, porque senão a gente acaba fazendo prospecção só quando dá tempo. Então, prospecção, para mim, tem que estar inserida dentro de roteiro de visita. Então, a primeira coisa é segmentação, ABC, e atuar sobre a segmentação de potencial de clientes, não só de compra. E a segunda é inserir prospecção dentro do roteiro de visita. Para mim, o representante consegue trabalhar bem dentro dessas duas lógicas, cara, ele já está muito à frente do que o mercado faz, né? Dá para inserir outros fatores, mas dentro desses fatores ele já está muito à frente do que o mercado faz. O outro ponto é o que vai acontecer dentro da visita, né? Eu acho que aí é o planejamento da visita em si. Aí o planejamento da visita em si, ela para mim, tem que incluir um checklist do representante comercial. O representante comercial, na minha opinião, tem que ter um checklist. Falo muito sobre isso no meu curso, que é assim, cara, o que você vai fazer quando você chegar no cliente? Qual que é o seu roteiro lá dentro do cliente? Porque, então, isso que o Thiago falou, por exemplo, super importante. Você vai chegar lá, vai ver estoque, vai falar com quem, vai trabalhar o quê, vai analisar concorrência,
eu acho que tem, na minha opinião, tem que ter um roteiro da visita em si, porque às vezes você está inspirado e às vezes você não está, e quando você não está inspirado, você segue o roteiro. Eu acho que muitas vezes o representante, ele é muito, eu confio porque eu já tenho experiência, e não é porque já tem experiência, eu sempre falo muito isso, né? Se fosse por experiência, o piloto do avião mais velho não faria um checklist antes de decolar, e ele faz, toda a decolagem ele faz um checklist do avião. Então por que o representante, antes de fazer uma visita, ele não tem um checklist, por exemplo, de o que esse cara compra, o que eu quero vender para esse cara, quem são meus pontos de contato aqui dentro, o que eu deixei pendente da última visita, o que eu fiquei de resolver na última visita, o que eu pedi para o cliente, que produto eu já apresentei que ele ainda não comprou. Então assim, você fazendo um checklist que começa antes da visita, né, e vai acontecer durante a visita, ele completa esse processo. Então assim, o roteiro são esses pontos que eu falei, e para mim tem um outro que é o que você vai fazer quando chega no cliente, né? E para mim grande parte do resultado da visita acontece antes de você entrar no cliente. Quando você analisa o que ele compra, analisa o que ele parou de comprar, analisa as lacunas que você tem, os produtos que você tem para oferecer para ele, e prioriza o que você tem que fazer lá dentro, porque se você não prioriza o que você vai fazer dentro do cliente, o cliente faz o que ele quiser com você. Posso pegar um gancho aqui rapidinho, aproveitando que o Caetano falou sobre relacionamento. O que eu percebo? Os vendedores representantes, eles confundem muito o relacionamento pessoal com o relacionamento profissional. Eles acham que se ele se dá bem com todo mundo, se dá bem com o dono da loja, ele vai vender. Não é bem assim. Um relacionamento pessoal é empatia com você, com o seu dia a dia, depois do horário, mas existe o relacionamento profissional. Como é que o seu cliente te vê? O que ele espera de você? Você é aquele cara que faz ele perder tempo, ou você é o cara que chega lá e já resolve a vida dele, faz ele ganhar tempo e faz ele agilizar a situação dele? E outra coisa, no relacionamento profissional, o que você tem levado de novidade para o teu cliente, ou o que você tem feito para fazer a vida dele mais fácil? Acho que é um ponto de reflexão também, que a visita é isso. É você ir lá e resolver o problema, você agilizar as coisas para o cliente. Será que nós estamos agilizando as coisas para o cliente? Na realidade, visita, o que o Caetano diz, você está dizendo de chegar no cliente sem nada, né? Sem saber o que fazer, isso aí acabou, né, gente? Isso aí, quem faz isso, acho que está desempregado. E o planejamento do que vender, a sua força de venda tem que te informar isso, se o teu gestor não o faz, né? O teu controle interno como representante tem que ter eu vou vender isso hoje daquela marca, né? Eu tenho representadas que tem 20 marcas dentro da representada. Eu não preciso ir lá para vender 20 marcas, eu vou lá para vender 2 ou 3. E vou trabalhar, obviamente, a reposição ou um produto novo. Tem muitos clientes que chegam para mim e falam, o que você veio fazer aqui? Né? Porque você está falando com o cara o tempo todo, no WhatsApp, em qualquer canal, e ele fala, você não precisa vir aqui. Não, eu vim te trazer um negócio diferente. Eu acho muito isso. Agora, em termos de planejamento de rota de visita, eu acho que tem que ser um mix, né? O que o Caetano disse aí, eu defendo isso bastante. A história da visita de venda planejada, mas a visita de prospecção, para mim, eu trabalho muito, eu gosto de trabalhar muito isso. Uma visita com o cara, você fala, o que você veio fazer aqui? Eu não tive. Quase isso, né? Você não compro de você, o que você quer aqui? Não, vem conhecer, ver, conversar. Eu acho que a prospecção, eu uso isso muito na feira que eu faço. Tem algumas empresas que chegam para mim e falam, por que você convidou fulano? A gente não vende para ele? Eu falei, exatamente. Eu trouxe ele aqui porque a gente não vende para ele. Eu preciso vender para ele, nós precisamos vender para ele. Então eu faço visitas para onde eu não estou vendendo, onde eu não estou bem, né? Onde a minha equipe não consegue entrar, eu tenho feito isso. E uma outra coisa que eu agora que eu ampliei a minha equipe externa, que eu tenho feito, que tem dado alguns resultados, eu sempre tive uma neura de colocar uma pessoa interna para cuidar de inativos, né? Ou de um cliente que é ativo dentro do sistema, ele está comprando nos últimos 12 meses, mas fica inativo por 90, 120 dias, até 6 meses, e esse cara acaba meio que esquecido. E ele estava sendo, teoricamente, cuidado internamente. Eu passei a solicitar para a minha equipe, quando passar, entrar naquela cidade, entrar naquele cliente e fazer uma visita de um check-in, check-out para olhar como é que está, de quem que ele está comprando, porque eu sou da teoria
de que se o cara está aberto e vivendo sem a gente, ele vai continuar vivendo sem a gente se a gente não fizer alguma coisa. É o que o Thiago falou. Você não vendeu, o cara está aberto, passou alguém na sua frente e vendeu. Porque ele vive bem sem a gente. E tem dado resultado isso, tá? Não é só a história de cuidar de clientes inativos, não. Eu estou transformando a minha equipe interna em trabalho de cuidar dos ativos e um pouco externo voltar a trabalhar alguns clientes inativos dentro da rota. 1 ou 2 dentro da semana, e eu tenho feito isso, né? Mas tem dado resultado, eu gosto disso, da prospecção e de um cara que se surpreende com uma visita da minha equipe ou minha na loja depois de um tempo de inatividade. Isso eu acho que tem funcionado. E mostra de que você está preocupado com aquela inatividade dele. Cara, eu tenho tanta marca, eu tenho tanto produto, meus produtos são talvez top 3 do mercado, se não líder de venda, e você não compra. Me explica por quê. O que eu tenho feito, o que eu posso fazer. Então isso tem dado um certo resultado e a gente não pode se acomodar. Não pode, a carteira é muito dinâmica. E outra, né? O excesso de oferta mata a gente. Não dá para a gente ficar parado. Legal. E pensando um pouco sobre otimizar um roteiro de visita, né? Hoje, esse roteiro de visita está totalmente relacionado ao custo também que esse representante tem para estar na estrada, né? E cumprir com todo esse roteiro. Então, como é possível otimizar esse roteiro e também os custos envolvidos na visita dos clientes? Como otimizar? Primeira coisa, o Caetano falou do checklist, né? Checklist de entrada na loja, checklist da organização inicial do roteiro. Mas e depois que você sai da loja? Você tem marcado o que você tem feito lá? Você marca em algum lugar para você lembrar depois o que você conversou, o que você prometeu, ou qual foi a sua análise da visita? Isso é muito importante para saber quando você tem que voltar, saber o que você tem que fazer de diferente quando você for lá de novo, o que você tem que relembrar o cliente. E muitas pessoas não fazem isso. O cara simplesmente atende, faz lá a visita dele e vai embora. E não marca, não relaciona aquilo que fez lá dentro, entendeu? Então é muito importante você ter na sua cabeça e na sua empresa o que você fez no cliente, para você lembrar depois, né? E uma coisa também que o Afonso falou, até eu marquei aqui, sobre clientes que você não te compram, né? É importante você também ter nesse ponto qual é o cliente que não te compra. O porquê que ele não te compra. E qual o cliente que você ainda não vende. E tudo isso tem que otimizar a sua visita. Você tem que encaixar a sua visita para você poder fazer o cliente que te compra e o não te compra da seguinte forma, não perdendo tempo com abobrinha na loja. O principal ponto é você chegar na loja e ser objetivo naquilo que você precisa fazer. Eu vejo assim, gente, o que mais a gente perde dinheiro no dia é tempo parado. Às vezes você chega, me programei para atender fulano. Você chegou em fulano, a loja tem outro lá, tem mais 2, 3 esperando, vai para frente, vai para ciclano. Ah, cheguei lá no outro, também não tá, depois você volta, vai para o próximo. Cara, o que eu vejo muito é que muito representante se programa para fazer aquele cliente no dia e ele fica somente naquele cliente. Isso eu estou dizendo no varejo, né? Diferente do poucos clientes. Como a gente tem muitos, é ir otimizando isso. E outra coisa, pessoal, você fazer mapas na cidade para você evitar de ficar andando deslocamento à toa. O que às vezes eu percebo de colegas de trabalho? Você tem num raio aí de 5 km da cidade, você tem 12 clientes. Por que não fazer os 12 clientes naquele raio? Às vezes o cara está num ponto da cidade, ele anda 20 para ir no outro, ele anda 15 para ir no outro, ele anda 5 para ir no outro e acaba perdendo dinheiro com deslocamento. Acaba perdendo dinheiro na falta de assertividade também. Então eu digo assim, o otimizar, primeiro ponto, é otimizar o tempo seu de atendimento. Porque se você tem coisa para fazer e o cliente também. Segundo ponto, otimizar a sua rota. Não sair fazendo coisa aleatória. Pegar e realmente planejar. Se eu chegar em tal lugar, tem gente, eu vou para o tal que é mais próximo, depois eu volto ali. Porque, pessoal, tempo perdido, eu já vi, eu participo, eu vejo muito isso acontecendo às vezes comigo. Às vezes o representante
o representante deixou de ir naquele cliente por perder tempo com o outro que está esperando, eu fui lá e vendi antes dele. Quando ele chega, eu já vendi. Por quê? Porque eu não fiquei esperando, não. Aconteceu várias vezes, por exemplo, ele chegar em loja, ter 2, 3 esperando um cliente, eu ir para os outros, rodar. Aí depois você acaba sabendo que eu cheguei na loja, estava faltando um produto, eu vendi. Quando o meu concorrente chegou lá, que estava esperando lá sentado, eu já tinha vendido. Já não deixei espaço para ele. Então é isso, pessoal. A gente tem que otimizar o nosso tempo, otimizar o nosso percurso, ser assertivo antes de sair de casa. Perfeito. Só rapidamente um gancho antes, né, do Afonso e do Caetano fazer suas colocações. Tiago, você acredita que multicanal de compras aí também seja uma opção? Um e-commerce B2B, um atendimento por outros canais também seja uma opção para otimizar esse atendimento e apoiar também no atendimento presencial, né, desses clientes? Eu digo que não é uma opção, é uma necessidade. Se tu não faz isso ainda, viu? Bora lá e faz, porque só a sua visita, só no dia a dia do cliente lá, ele não vai lembrar de você. Só é visto quem é lembrado. Como é que você vai ser lembrado? Fazendo alguma coisa no WhatsApp, fazendo um site, fazendo alguma coisa para você estar em contato com o seu cliente pelo menos uma vez na semana. E ser assertivo na comunicação. Gente, não adianta você mandar textão de 500 palavras, o cara não lê, tem que ser coisa simples, coisa prática, uma imagem que diz tudo, entendeu? Para de mandar vidinho de futebol e manda vidinho de produto, fala para o cara lembrar de você, manda o vidinho da novidade. Não é opção, é necessidade. O mercado está mudando, pessoal. Já estamos falando isso faz muito tempo, o mercado está mudando. A pandemia fez com que a internet, com que a rede ficasse mais, o pessoal ficasse mais conectado. É claro, tem cliente hoje que ele prefere conversar com você pelo WhatsApp, pela rede social, enfim, mas você ainda precisa ir lá visitar, então você tem que usar esses 2 canais muito bem, é necessidade, tanto o canal presencial, a gente nunca vai, o ser humano nunca vai ser substituído, entendeu? Você vai precisar do humano para alguma coisa, mas você precisa trabalhar com ferramentas online também, é necessidade. Eu acho que o multicanal é inevitável, não para todo mundo. Para o representante, para a indústria, hoje não assumir essa postura multicanal é perder a oportunidade o tempo todo. O cliente já é multicanal, ele já está comprando por todos os lugares, você tem que estar presente nesses lugares com eficiência, né? Porque não adianta também ser multicanal e fazer feio nos canais, né? Porque tem gente que fala que é multicanal, mas na verdade é reativo multicanal, né? A gente precisa ser ativo nesse processo de multicanalidade para atendimento do cliente. Fundamental. Isso aí é imprescindível, como o Thiago disse. Eu não consigo enxergar hoje uma empresa de representação que não seja multicanal. Eu acho que ele está perdendo tempo e fazendo o cliente perder tempo e escolher o concorrente. O cliente hoje quer tudo meio mastigado, ele quer um B2B que tenha o preço. Se a gente puder no B2B e colocar a condição comercial dele já editada para ele entrar com o preço dele, melhor ainda. Isso é complicado para quem tem uma carteira grande, no meu caso isso é bem complicado, mas é o caminho, né? Porque o cara entra, tem o preço dele já, integrar estoque, o cara quer saber se tem, porque hoje também tem aquela coisa de, eu tenho, no caso aqui, a maioria do meu mercado é importado. Aí o cara faz lá um pedido lá que tem lá, putz, fala, nossa, vendi bem pra caramba. Você vai ver, tem metade só no estoque. Então, se você não passa a informação de qualidade, você recebe a informação sem qualidade. E os multicanais te ajudam nisso. Se você tem um B2B online com estoque, com foto, com descrição, com NCM, com tudo, você evita um monte de retrabalho. E eu tenho notado que os clientes têm preferido bastante essa coisa do mais rápido, do mais eficiente, do que com alguns outros colegas que ficam nessa coisa tô aqui, mas eu fui te visitar, te deixei aí uma proposta, e o cara nem viu, porque o negócio dele virou hoje digital, rapidamente, ele aprova. As fábricas estão muito, as plataformas hoje te colocam a duplicata que você tem a pagar, as notas fiscais, o seu último pedido, o seu último preço. Isso o cliente está mais que afiado. Quem acha que isso não está fazendo diferença na venda, é uma pena, porque isso é pré-requisito mesmo de negócio. Posso dar mais uma contribuição aqui?
vou olhar bem de pertinho na câmera e falar, povo, para de ter medo de tecnologia. Pessoal, eu lembro assim, ó, quando uma das empresas que eu trabalho, ela fez um sistema de pedido direto, como é que funciona? O cliente mesmo lá vai fazer o pedido, vai gerar o PDF, o sistema da empresa conversa com o sistema dele e gera automaticamente o pedido na tela. Eu lembro quando eles apresentaram esse projeto, um monte de gente, ai meu Deus, eu vou perder meu emprego, porque agora o cliente vai fazer o pedido direto, ai eu não vou poder mais vender, eu vou me substituir. Pelo contrário, eu adoro quando o cara faz pedido direto lá, porque eu tenho mais tempo de trabalhar com ele, tenho mais tempo de trabalhar com o vendedor dele. Em vez de eu ficar perdendo tempo de dando pedido de 70 itens, 60 itens, eu tô lá conversando com o balconista, ó, isso aqui mudou tal coisa, isso aqui é para tal coisa. Chego para ele, ó, lançou esse produto novo, isso aqui é a promoção. Gente, você tem que usar a tecnologia a seu favor e não ter medo. Se você tiver medo da tecnologia, você vai ficar para trás. Aí sim você vai perder seu emprego. Não porque você teve a tecnologia, porque você não usou a tecnologia. Perfeito. E para a gente finalizar aí, qual o conselho que vocês poderiam dar para um representante que está começando agora e vai fazer seu primeiro roteiro de visita, e até mesmo para aquele representante que nunca considerou o roteiro de visita como algo estratégico, né? Qual o conselho que vocês poderiam dar para quem está começando e também para aquele que ainda não pensou em fazer um roteiro de visitas? Então, primeiramente eu falo o seguinte, quero começar com um roteiro de visita, assiste esse podcast hoje. Assiste hoje, que foi falado aqui. Segunda coisa, meu concorrente, assiste não, por favor, tá? Continua como que você tá, que pra mim tá bom, tá? Continua lá, faz o teu jeito, não vê isso aqui não, tá? Por favor, né? Uma brincadeira à parte, pessoal, eu fiz 2 ligações antes da gente começar e eu pedi para um gestor de uma empresa o que ele espera de um roteiro de visita de um vendedor dele, tá? E ele falou o seguinte, ele espera que antes do cara sair de casa, no começo do mês, ele olhe quem não comprou e vá primeiro no cliente que não comprou. Porque quem já comprou, tá com o estoque cheio. E aquele que não comprou, tem que comprar. Então, fazer sua visita primeiramente naquele cliente que não comprou. Também liguei para um comprador de uma loja, de uma rede, eles têm mais de 18 lojas, tá? Estão em 3 estados do Brasil. E ele falou o seguinte, o que eu espero de um roteiro de visita? Ele falou o seguinte, primeiramente, que ele chegue na loja e ele dê um bom dia para todo mundo. Roteiro de visita também é relacionamento. Ele fala que tem muita gente que chega na loja, só vai lá nele, dá oi para ele e não conversa com os funcionários dele. Os funcionários dele nem sabem quem é o representante de tal marca. Então, primeira coisa, dá um bom dia para a equipe, boa tarde, conversa, se apresenta. E segunda coisa, já chega com o que você quer fazer na loja. E o que ele fala? Que ele perde muito tempo olhando para a cara do comprador, o comprador falando abobrinha e não chega na efetividade do que ele quer fazer lá. Ah, eu quero te vender tal coisa. Ó, eu quero te dizer que faz tanto tempo que você não compra isso. Eu quero te dizer que isso aqui você vai conseguir um combo de um desconto disso se você fizer isso. Então é isso que o comprador quer. Ele quer que você seja objetivo, seja rápido e lembre que uma loja não é só o comprador, mas uma loja é toda a equipe de vendas. Então eu digo o seguinte, você não começou, você não fez nada ainda, primeiro pegue quais são os clientes que te compram. Segundo, pegue os clientes que não te compram. E terceiro, mapeie os clientes que você pode vender. Aí a partir daí você faz o seu roteiro. E lembra, o WhatsApp também é roteiro de visita. Manda um oizinho de vez em quando, pega o telefone, deixe seu telefone disponível para o cara também te ligar, responda. Gente, tem gente que pega o WhatsApp e não responde em 4, 5 dias. Eu vejo, volta e meia, vai na loja, o pessoal critica um monte de representante que não responde. Entendeu? Tem gente que passa 3, 4 dias sem responder. Então é o seguinte, se o cara não te responder, manda para mim que eu te respondo. Fica tranquilo, tá? Tudo isso aí é o nosso dia a dia. Não tenho nem o que completar, né? Falar que não existe quem não responde, Thiago, é mentira. Essa é uma das coisas que aqui na minha base, comigo mesmo, eu sou meio neurótico com esse negócio, mas a minha base tem um time para responder. É quase que eu fico brincando de pit stop da Fórmula 1. Eu adoro Fórmula 1 e eu sou do tempo que o pit stop demorava 50 segundos, 40 segundos. Hoje dura 1,28, né? Esse é o meu time lead para responder
uma pergunta. A coisa mais difícil que a gente tem é o cliente vir até você e falar: oi, eu quero comprar. E aí você fica lá e demora 3, 4 dias para responder o indivíduo. Pelo amor do Santíssimo, né? Não tem condições, né? Então, eu acho que a rota de visita, a cobertura, né? Você está perguntando o que a gente tem que fazer no começo. O que você tem que planejar é a cobertura da sua carteira. A forma que ela vai ser é que você tem que estudar bastante. Se ela vai ser feita pela sua base, pelo seu time externo, por você, pelo B2B, dividir, como o Thiago disse, dividir seus níveis de cliente, tipo de cliente, produto, e aí trabalhar. É fácil isso? Não tem nada fácil. Mas você tem que estudar. O que a gente fala aqui desde o primeiro Mercoscast, estuda. Estudar não é só pegar livro, é estudar o cliente, é saber o que ele compra, o que você não está comprando. Isso faz parte da rota de visita, né? Quem não faz isso, como diz o Thiago, que bom que os nossos concorrentes, alguns não fazem isso, né? Não vou dizer que a gente é perfeito, não. Nós não estamos aqui para dizer que a gente é perfeito. Tem erro todos os dias, aprende todo dia. Mas é em cima desses ensinamentos que a gente consegue vender um pouco melhor. Só pegar o gancho do Afonso, gente, a gente realmente não é perfeito, a gente erra. Só que assim, eu digo o seguinte, o bom do erro é que a gente aprende a não errar, não é verdade? Eu digo, as pessoas não podem encarar, às vezes, a falha ou o erro como o fim do mundo. É um jeito de você melhorar. Então, se você vai errar bastante para acertar. Pessoal, cada um vai errar de um jeito, cada um vai acertar de um jeito e cada um vai fazer do seu jeito. Mas o importante é fazer, o importante é se dedicar, o importante é entender as novas tecnologias, o importante é ir atrás de conhecimento. Você tem podcast, você tem livro, você tem um monte de coisa. Gente, vamos lá, coloca a mão na consciência sua, de verdade mesmo, quem tá vendo aí. Quanto tempo faz que você não para fazer alguma coisa diferente para o seu intelecto? Quanto tempo faz? Entendeu? Outra coisa, já aprendeu a mexer no chat GPT? É o da hora, o negócio está bombando agora. Quantos representantes e vendedores nem sabem o que é chat GPT, gente? Então, a gente tem que ir atrás de informação. E como o Afonso mesmo falou, o Caetano sempre fala, você tem que se preparar, você tem que estudar, você tem que ir atrás. Até aproveitando, fazendo um jabá pro Caetano, a gente se encontrou aquele dia no evento ano passado lá no Termas. Caetano, eu falo para você, o pessoal até hoje comenta tudo que você falou lá. Eu passo nos meus clientes que estavam com a gente lá e falo, poxa, aquilo que ele falou na hora eu não acreditei, mas poxa, depois eu percebi que é aquilo mesmo. Em primeiro lugar, obrigado. Fico muito feliz que o pessoal tenha gostado da minha palestra. E uma coisa que eu acho que é super importante, pegando tudo que foi falado aqui, né? O Thiago fala muito, vai lá, vai lá, e eu acho isso super importante, né? Porque se você não for lá e fazer, se não fizer, não vai rolar. Mas eu acho que tem um ponto bem importante que é o seguinte, né? Tudo começa antes de ser feito, né? Tudo começa no planejamento. Acho que isso, tudo que foi falado aqui hoje, ou uma parte importante do que foi falado hoje aqui, se resume ao que você faz antes. O que você faz antes de sair de casa para a rota, o que você faz antes de entrar no cliente, o que você faz antes de ofertar o produto, o que você faz antes, né? Eu acho que isso que vai fazer, o quanto você se prepara, como o Thiago falou, é o que você faz antes. O quanto você conhece ferramentas novas, tecnologia, IA, é o que você faz antes, para que você chegue no cliente com mais propriedade, com mais conhecimento, com mais, enfim, capacidade de ajudar a ele a ganhar dinheiro e ganhar dinheiro junto com ele. O que a gente faz antes, para mim, faz toda a diferença. Então, uma parte da sua pergunta foi, e o cara que está saindo para a rota agora pela primeira vez, né? O grande ponto para mim é assim, o quanto os seus clientes da sua região estão mapeados. Porque se os clientes da sua região não estão mapeados, você vai sair igual uma barata tonta para a rota, né? Então, assim, mapeie os clientes. E quem sabe você vai mapear os clientes fazendo rota nas cidades que você vai ter na sua região. Caetano, vai custar caro. Vai custar. A gente sempre fala aqui, o representante é um empresário como outro qualquer. Então, assim, se você não mapear, eu já falei algumas vezes, ou uma vez aqui no Mercoscast, de um representante comercial que queria vender para clínicas veterinárias aqui, para lojas veterinárias aqui na Grande Florianópolis. Ele falou, qual que é a primeira coisa que eu faço? Eu falei, vai bairro por bairro, vai no Google e monitora quem são as lojas. E vai lá entender quem são os caras que podem falar.
e aí na próxima vez você vai rodar e vai vender. Ele falou, mas eu posso sair vendendo? Eu falei, claro que você pode sair vendendo, né? Saia já com a sua proposta, porque vão aparecer lacunas e oportunidades para você vender no seu cliente. Mas a primeira coisa é você conhecer o seu mercado, é você mapear quantas tem, quantas são, qual que é o perfil. Sabe, o Afonso fala uma coisa lá atrás, cara, fotografa, usa as imagens do Google, pô, essa é a fachada, esse é o cara que atende lá. Então, assim, muito do que a gente está falando aqui de planejamento e de roteiro de visitas, para novos e para mais experientes, acontece antes de ir para a rota, acontece antes do planejamento, é o checklist, é a preparação, é tudo isso. Eu acho que a gente faz muito lá na visita, porque a maioria da galera que está nos ouvindo é super talentosa, mas esquece detalhes importantes, como já foi falado aqui em várias situações, mas o que acontece antes é muito importante. E a gente precisa estar preparado antes de chegar no cliente. Porque daí quando chega, tem o talento? Tem. Mas se tiver planejado, fica muito mais fácil. O pessoal tem representantes que têm prepostos, certo? Mas preposto. Minha pergunta aqui para reflexão. O representante tem preposto. Ele tem feito o roteiro de visita para visitar esse cliente que o preposto atende? Ou ele está deixando só na mão do preposto? O cliente hoje, você que tem preposto, o cliente lembra quem você é ou ele lembra só quem é o seu preposto? Isso é muito importante também. Porque daqui a pouco o seu preposto sai, como é que você vai saber do teu cliente? Como é que você vai saber o que está acontecendo com ele? Então isso é uma coisa muito importante também no roteiro de visita para quem já é macaco velho, já está aí na estrada há muito tempo, você está acompanhando o seu preposto também na visita? Você tem olhado se ele está seguindo os seus princípios, as suas missões, o seu jeito de ser? Porque uma coisa é o seguinte, pessoal, o representante tem que ter o seu jeito de trabalhar e tem que procurar replicar para o seu preposto também, para que ele tenha o mesmo estilo de trabalho. E outra, pessoal, se você abandonar teu cliente e esquecer de colocar ele no roteiro de sua visita e deixar somente o preposto atender, no final ele é cliente de quem? Ele é seu ou é do seu preposto? Tem isso também para ser analisado. Legal, pessoal. Então a gente chegou ao fim de mais um Mercoscast, né? Quero agradecer demais, Thiago, por você estar aqui compartilhando toda a tua experiência com a gente. Tenho certeza que foi muito rico aí para toda a audiência. Muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço a oportunidade, tamo junto, quando precisar, só me chamar, estou aqui disposto e muito contente de participar. E Afonso Caetano, mais uma vez, obrigada pela parceria de sempre. Muito bom estar aqui, Prazer. muito bom estar com o Thiago, muito bom estar com o Caetano e com você. Adoro estar aqui, obrigado. E você que nos acompanhou até o final, espero que tenha aproveitado muito todo o conteúdo que trouxemos aqui hoje. Aproveita e conta aqui nos comentários o que mais te chamou a atenção e o que você vai começar a aplicar a partir de agora no seu roteiro de visitas. Não esqueça de deixar o seu like e seguir a gente nas redes sociais @mercosoficial. Daqui a 15 dias nos encontramos para mais um Mercoscast. Até a próxima!